outro olhar. Diretora executiva adjunta do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, Rocio Cervera, começa a 9ª Universidade Africana Juventude e Desenvolvimento. Tem valido a pena a organização dessas universidades? Sim, com certeza tem valido a pena. É a 9ª edição. Eu gostaria também de compartilhar que a origem, a primeira edição, teve lugar em Cabo Verde também, por altura do ano 2009. Continuamos a fazer estas universidades porque tem certamente valido a pena, porque através dos anos, através das distintas edições, conseguimos chegar entre toda a rede das universidades de juventude do Centro-Sul a mais de 10.000 jovens da Europa e da África que têm um efeito multiplicador, porque nós trabalhamos com jovens que também faz parte do ativismo da sociedade civil e que depois elas também conseguem chegar a outros jovens, além dos jovens que são participantes das nossas atividades. Então, o propósito de chegar a quantos mais jovens possíveis, melhor. O retorno, os resultados de todas as edições em conjunto confirmam que merece a pena. Então, foi a organização da Universidade em Cabo Verde que leva Cabo Verde a aderir à organização em 2010. Foi uma das primeiras atividades, efetivamente, que iniciamos a cooperação com Cabo Verde. Depois, no ano 2010, já confirmaram a sua participação como membros de pleno direito no acordo alargado parcial que o Centro-Sul do Conselho da Europa. Efetivamente, começamos pela área da juventude e, posteriormente, continuamos a trabalhar. Mas também nós tínhamos já trabalhado no passado muito com representantes de Cabo Verde. Por exemplo, hoje também tive a oportunidade de falar com a doutora Vera Duarte, que foi no ano 1995 uma das primeiras laureadas do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa. Naquela altura já estamos a cooperar também com as autoridades de Cabo Verde, hasta que depois formalizaram a adesão ao Centro-Sul do Conselho da Europa. Como é que explica que Cabo Verde seja o único país da África subsaariana a ter relações profundas com o Centro-Norte-Sul? Era uma questão do foco geográfico dos programas e as atividades do Conselho da Europa e do seu Centro-Sul, porque a política externa do Conselho da Europa tinha focalizado-se muito na área do sul do Mediterrâneo e Oriente Médio. Foi a partir de que esta área de cooperação na área de vizinhança começa também a dar resultados positivos, uma convergência de valores, uma convergência legislativa, que começa de a pouco também a cooperar com outros países africanos, o Conselho da Europa e o seu Centro-Sul. Agora estamos num momento muito concreto com relação a essa pergunta, porque o Centro-Sul vai lançar uma nova estratégia para os anos 2024 e 2027. É precisamente um dos objetivos desta estratégia é que Cabo Verde não seja o único país da África subsaariana que forma parte do Centro-Sul. É que nos próximos anos vamos a lançar uma estratégia específica de cooperação com a África para reforçar a membresia dos países africanos da África subsaariana do Centro. Eu não sei o que é que dizem as vossas estatísticas, quantos jovens já participaram nas 8 edições das Universidades Africanas Juventude e Desenvolvimento, mas os jovens para vocês têm o papel de multiplicadores? Exatamente. Nós tentamos trabalhar também com jovens que são ativos na sociedade civil e que eles mesmos, quando fazem parte dos nossos programas, não vêm para representar-se a eles mesmos, mas porque têm uma comunidade, têm um projeto, têm uma organização liderada por jovens que os apoiam, porque o objetivo é mesmo de formar formadores, ter um efeito multiplicador. E esta 9ª edição da Universidade Africana é uma semana, há vários temas, vários objetivos com certeza em vista.
Sim, certamente. É uma semana de trabalho muito intenso. Cada Universidade Africana de Juventude e Desenvolvimento tem uma temática central. Este ano, o tema que escolhemos para a temática central é por uma cultura dos direitos humanos e do Estado de Direito. É com este tema que invitam-se distintos grupos a trabalhar com ângulos diferentes. Nesta edição, por exemplo, temos 4 atividades diferentes. Temos um workshop organizado por o Instituto de Juventude de Cabo Verde. É um workshop que vai chegar a 20 jovens de Cabo Verde que vêm de todas as islas de Cabo Verde. E o seu trabalho vai centrar-se nos direitos humanos no setor privado, no âmbito de empreendedorismo social. Há outro workshop que tem como objetivo chegar a jovens africanos de países onde ainda existe a pena de morte. E o objetivo desse workshop é de trabalhar este âmbito dos direitos humanos, mas na reflexão de qual é o sistema de justiça que queremos. Queremos uma justiça que defende a vida ou uma justiça que mata. Então vão a trabalhar também com jovens de países africanos onde ainda há pena de morte. Temos ainda uma outra formação que está a tratar um tema muito de atualidade que preocupa também muito aos jovens e aos seus direitos para o futuro, que é a ligação entre o câmbio climático, a ligação do impacto medioambiental que tem a corrupção. Então, estes jovens são um grupo de 20 jovens que vêm da Europa, do Oriente Médio e de países africanos, que trabalham sobre distintas ferramentas para a prevenção da corrupção, mas também para compreender melhor qual é o impacto que a corrupção tem no câmbio climático. E, finalmente, há uma última atividade, que é uma atividade mais de cooperação, de parceria, de refletir juntos sobre qual é a agenda e as prioridades no âmbito da juventude, que é comum entre a Europa e a África. Então, esta edição tem 4 atividades, tem atividades em plenário para aprofundir esta reflexão sobre o papel que os jovens desempenham para a promoção dos direitos humanos e Estado de Direito. Somos umas 100 pessoas, entre toda a comunidade, formadores, expertos e os 80 participantes jovens, que vêm de 30 países diferentes. Nós estamos a ver que o Centro Norte-Sul está a movimentar jovens de várias origens, desde Oriente Médio, africanos, europeus. O grande problema, fala agora de alterações climáticas. Essas alterações climáticas e corrupção levam os jovens a saírem dos respectivos países. Em quem fala de África para a Europa, fala também do Médio Oriente para a Europa. A circulação de jovens fica cada vez mais difícil e então são vítimas de redes de tráfico. O que é que o Centro Norte-Sul pode fazer neste aspecto? Na questão do tráfico é uma questão muito interessante, de facto, porque também tem que ver com uma parte importante do trabalho do Conselho da Europa e também da cooperação através do Centro Norte-Sul. Há distintas perspectivas deste âmbito das migrações. Também está a perspectiva de reforçar os aspectos da inclusão social nos países de origem, em paralelo tratar o tráfico de seres humanos e os movimentos das pessoas. Em geral, o objetivo da nossa cooperação do Conselho da Europa e o seu Centro-Sul com países não europeus sempre sustenta-se numa convergência de valores, mas além de uma convergência de valores, nós trabalhamos em conjunto por uma convergência legislativa nas áreas precisamente que tratam, como estamos a falar agora, de migrações, de tráfico de seres humanos, das áreas que tratam de desafios globais. E por isso o Conselho da Europa tem uma série de tratados internacionais, as suas convenções, que mesmo se originaram-se em Europa, estão abertos
a ratificação, a assinatura de países não europeus. Por exemplo, Cabo Verde, estamos aqui a falar, Cabo Verde já forma parte de convenções que têm a ver com temáticas como cibercrime ou proteção de dados, mas nessas áreas que estamos a falar, há também outras convenções que são cruciais nestas temáticas, como a explotação das crianças, o combate contra a violência contra as mulheres e a luta contra o tráfico de seres humanos. Aqui o Centro procura trabalhar em paralelo, por um lado, com as autoridades para reforçar esta convergência legislativa, mas também com as organizações juvenis e de mulheres que desempenham um papel crítico para a implementação e também para o monitoreo da aplicação destas iniciativas. Nesse sentido, nós apoiamos processos de consulta na definição das políticas, nas reuniões estatutárias. Por exemplo, o Centro-Sul, nas suas reuniões estatutárias, onde estão representados os ministérios dos estados do centro, tem também organizações da sociedade civil, das mulheres e dos jovens. O que é que o Centro Norte-Sul pode fazer? Por exemplo, um jovem com formação profissional quer ir para a Europa, ficar X tempo, conhecer. Não seria interessante ter maior liberdade de movimento? Sim, poderia ser interessante. Aqui acho que não consigo, da perspectiva do Centro-Sul, do Conselho da Europa, não temos estes programas de mobilidade que, por exemplo, sim que existem na União Europeia. Somos organizações diferentes, há muitas, imensas iniciativas de mobilidade entre os jovens europeus e africanos, mas são programas que vêm da parte da União Europeia e que o Conselho da Europa, o Centro-Sul, não tem, pelo momento. Nós focalizamos mais nos processos de capacitação, de formação, de intercâmbio de boas práticas, de experiências, mas não temos um sistema, por exemplo, de intercâmbio acadêmico, como se há programas da União Europeia que já tem. Mas o Centro Norte-Sul pode influenciar políticas mesmo dentro da União Europeia. Sim, e trabalhamos muito em conjunto. Efetivamente, nós trabalhamos muito em conjunto com a União Europeia e temos projetos e programas que são programas conjuntos. Esta Universidade Africana de Juventude e Desenvolvimento é um programa conjunto entre a União Europeia e o Conselho da Europa. Então, nós, nessa perspectiva, participamos ativamente dos processos de consulta, dos análises, das recomendações, para incentivar que os futuros programas da União Europeia incluam também estas considerações da mobilidade entre os jovens entre a Europa e a África. Precisamente durante o programa da universidade desta semana, na quarta-feira, vamos a ter uma apresentação de uma nova iniciativa da União Europeia, que é Europe Africa Youth Academy, que vai falar sobre este tipo de oportunidades. O Centro Norte-Sul tem relações com organizações africanas. Sim, temos relações com organizações africanas, com a União Africana, por exemplo, também estão a fazer parte do programa desta semana. Colaboramos, nesse sentido, uma atividade de juventude, então estamos a trabalhar também com a divisão de juventude da Comissão da União Africana, mas também com expertos que vêm da Comissão da União Africana pelos direitos humanos dos povos. Temos também cooperação com outras organizações que têm uma imensa presença em África, como a CPLP, que é a Comunidade dos Países de Fala Portuguesa, que muitos países africanos também fazem parte desta organização. Mesmo aqui também temos organizações do âmbito da juventude que fazem parte desta organização. Temos também cooperação com organizações também que trabalham em África, mas não só na África, também em cooperação com o Oriente Médio, também fazem parte dos países mas de fala de árabe, da língua árabe. Mas sim, é para dizer que sim, que trabalhamos com distintas organizações multilaterais, mas trabalhamos também com muitas organizações da sociedade civil ativas na África.
Nós temos os casos onde determinados países, nomeadamente em África, não veem com bons olhos esse tipo de atividades. Mas, no entanto, as organizações da juventude e de mulheres precisam de apoio. O Centro Norte-Sul tem canais para apoiar essas organizações da sociedade civil? Sim, temos canais para apoiar estas organizações da sociedade civil através de projetos de capacitação, de cooperação. Em algumas ocasiões, os nossos programas incluem mesmo umas possibilidades de financiação. São para pequenos projetos, mas também temos a possibilidade de financiar pequenos projetos de organizações da sociedade civil. É por isso que é importante, eu falei ao princípio também, do trabalho em paralelo. Tão importante como é continuar com a cooperação a nível institucional, é assim importante de continuar em paralelo com o trabalho com a sociedade civil. E isto é no espírito do Centro Norte-Sul. No trabalho do Centro Norte-Sul tem este conceito que chama-se quadrilogo, quer dizer que a nossa metodologia de trabalho é de, às vezes, envolver distintas partes do diálogo de 4 partes, que é o governo, os parlamentos, as autoridades regionais e locais e a sociedade civil. Então, às vezes conseguimos estruturar diálogo entre distintas partes. Às vezes trabalhamos em paralelo com as autoridades e, por outro lado, reforçando o papel da sociedade civil. Por exemplo, neste projeto que falava no princípio da ligação entre a corrupção e o meio ambiente, nós temos um programa que começa com um processo de formação e depois continua nessa formação com um processo de formação no âmbito da gestão de projetos e depois as organizações juvenis que participam do projeto vão ter a oportunidade de apresentar pequenos projetos para ser financiados através de grants, não sei como dizes em português, desculpe, para os seus mesmos projetos. Então, sim, temos distintas oportunidades para apoiar as organizações da sociedade civil, porque também sabemos que em algumas áreas, mesmo quando falamos dos direitos humanos, há temas que são sensíveis, há temas que não estão nas prioridades dos Estados, das autoridades, mas sim que estão nas prioridades da sociedade. Nessa altura, nós também temos algumas iniciativas para apoiar as organizações da sociedade civil. Já há algum país da África subsaariana pronto para entrar no Centro Norte-Sul? Ainda não, porque ainda temos feitos alguns contactos, mas ainda estamos também no início da nova estratégia específica para a cooperação com outros países africanos. No maio passado, lançamos um grupo de trabalho para definir a estratégia de cooperação com a África. Agora já fechou, o grupo de trabalho, por exemplo, conta com estados do Centro-Sul que estão interessados em reforçar as relações com outros países africanos. Cabo Verde é um deles, que faz parte do nosso novo grupo de trabalho. Também temos Marrocos, da África do Norte, e temos outros países também muito interessados nessa estratégia, como Espanha ou Portugal. A estratégia já está definida ou está à procura do seu caminho? Agora, com o grupo de trabalho, vamos começar a definir a estratégia. O objetivo é de definir a estratégia daqui ao mês de outubro, que será apresentada durante a reunião do nosso comitê executivo. Será em outubro que vamos apresentar a nova estratégia de cooperação com a África. A partir daí, esperamos que, se voltamos a ter uma entrevista, então tenha mais novidades com relação a países africanos que já mostraram interesse por aderir ao Centro-Sul. Outro olhar.